Eu sou Felipe Nascimento e vamos juntos aqui acompanhar os principais destaques do mercado financeiro, vamos acompanhar os principais assuntos comigo e também com o nosso time aqui, Alan Gani, time completo, Alan Gani também, Alexandre Cabral, estaremos nós por aqui para repercutir os principais destaques desta terça-feira. A gente vai falar, claro, PEC da transição e suas principais repercussões. A gente vai falar sobre expectativa, né, do tom do Banco Central em relação a todo esse momento incerto e turbulento que está acontecendo. Vamos falar de China e vamos falar também um assunto bastante polêmico, ESG, porque a BlackRock acabou fechando o fundo ESG, olha lá, por falta de interessados. Bom, vamos começar esse debate, vamos começar essa discussão aqui com Alan Gani, que já está por aqui. Alan, muito boa tarde para você, bem-vindo. Alan Gani, que pegou uma folguinha na segunda-feira. Brincadeira, não foi folga, estava trabalhando, né? Gani, boa tarde para você. Eu estava trabalhando e não assisti o jogo para variar, né? Para deixar aí todo mundo bravo comigo. A minha namorada, ela falou, pô, assiste comigo. Eu falei, tá bom, eu assisto na sua casa, mas eu vou ficar trabalhando. Aí fiquei trabalhando no escritório, né? Todo mundo de verde e amarelo? Todo mundo de verde e amarelo e eu trabalhando, né? Talvez nas oitavas de final eu assista como um apreciador. Sim. Né? Um apreciador. Mas não é, eu não consigo torcer mesmo. Não dá essa... Não sei porquê. Perdeu ele pode fazer o vínculo. Posso fazer. Duro que não vai ter audiência, né? Enquanto o Gani trabalha, todo mundo estava vendo o jogo do Brasil. Mas vou te falar, hein, Gani, até que a audiência aqui na BMC estava bacana. Depois do jogo? Ao longo do jogo, até. Tava boa a audiência. Tinha bastante gente acompanhando aqui a gente. Mas ao longo do jogo, né? Mas fazer ontem eu, né, às 3h30 eu tinha já marcado aí uma cliente, né? Para investimentos no exterior. O pessoal tá procurando isso daí agora, viu, Felipe? Tá procurando. Muita gente querendo botar grana lá fora. O pessoal tá querendo fazer algum movimento de proteção, de tentativa de proteger o capital. Né? E você sabe o que é engraçado, Filipão? Você que comanda o portfólio global, e a gente fala bastante disso, quando o dólar tá alto, o pessoal fala assim, não vou botar porque o dólar tá alto. Aí o dólar cai. Aí fala, bom, agora é uma oportunidade para você entrar, né? Não, mas agora tá caindo muito, vai cair mais. Ou seja, é tudo subterfúgio para você não investir no exterior. No fundo tá com medo, entendeu? E aí a galera... Mas é muito tranquilo hoje em dia. Coloca tudo aqui no Brasil mesmo e não tá nem aí, né? Eu não colocaria não, tem que ter uma parcela aí, eu recomendo 30% lá fora. 30%. 30%. Boa. Dependendo do objetivo de cada um, né? Mas eu acho que 30, quer ser mais, né? Tá começando, então 20, né? Acho que 30 é um bom número, mas tá com receio, vai com 20, então. Boa. Ô Gani, vou fazer uma analogia aqui, vamos ver se vai dar certo. Mas o negócio é o seguinte, Brasil sem o Neymar, certo? Sem o Neymar, todo mundo, aí a gente olhava nas casas de aposta lá, o prêmio para o Brasil ganhar tava mais ou menos. Brasil com Neymar, os prêmios na casa de aposta acabam melhorando, porque mais probabilidade do Brasil, da seleção brasileira ganhar. Então diminui o ganho. Melhora a aposta pro brasileiro. Né? Aumenta a probabilidade de ganhar. Não necessariamente ganha a aposta, mas aumenta menos. A probabilidade de ganhar. O Brasil ganhar com o Neymar. Né? Sim, aí você ganha menos. Sim. Não, mas eu tô falando de aumentar a probabilidade de ganhar. De ser campeão. Tudo bem. Então aumenta a probabilidade do Brasil ganhar a Copa. Aí, ó, o Cabral já tá chegando aí. Ó, não, é porque aumenta a probabilidade, teu ganho diminui. Não, que ele tá ganhando. Mas eu falei que aumenta a probabilidade do Brasil ganhar, mas o prêmio talvez eu tenha falado menor. Que o prêmio era maior, mas não, aumenta a probabilidade de ganhar. A analogia é a seguinte. Hoje a gente viu, para a gente falar que os nomes são importantes, né? E mexem com a expectativa das pessoas. Boa. A questão é o seguinte, agora há pouco saiu uma informação, né? Na verdade, não confirmada, mas possivelmente uma
especulação ou alguma coisa de bastidor que nome no Ministério da Economia estaria ali mais para Alckmin do que para Haddad. Haddad iria para planejamento, Geraldo Alckmin iria para Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, Sairia de vista. como queiram te chamar. A história é a seguinte, o nome mexe com a expectativa. Mexe. O nome, Claro. Sem Neymar é uma coisa e sem Haddad na Fazenda é uma coisa Faz um também. ministério, Pércio Arida, André Lara Rezende, Gustavo Franco, Paulo Guedes, né? Henrique Meirelles. É muito cacique, né? Mas bota aí, cada um nas suas funções, entendeu? Pega na agricultura, Pratini de Moraes. Faz o super ministério com esses grandes nomes, Tarcísio no outro e tal. Agora não dá, governador, mas entendeu? Faz isso aí pra você ver o que acontece com a Bolsa e com o dólar amanhã. Por quê? Porque é sinônimo de competência, que as coisas vão andar, certo? Então, é muito oportuna a sua analogia. A mesma coisa no esporte, a mesma coisa no mundo político ou no mundo empresarial. Tem pessoas que são produtivas, competentes e tudo mais. Então, essa possível troca, né, do Alckmin sendo o ministro da Economia, o mercado vê com bons olhos. O Alckmin não é economista. De fato, o sonho do mercado é alguém que consiga aliar a parte técnica com a parte política. Então, mas não deixa de ser um cargo político. Aliás, é muito, essencialmente político o Ministério da Economia. Você tem que negociar com o Congresso. Agora, você também vai dar o tom para a tua equipe. E o Alckmin, em termos de negociação, né, ele é uma pessoa muito apta. Ele foi governador de São Paulo 2 vezes. As finanças públicas aqui em São Paulo se mantiveram em ordem. Então, dentro das opções que tem, o mercado gosta. Né? E talvez isso explique um pouco esse movimento altista hoje. Sem dúvida alguma, entre Alckmin e Fernando Haddad, Alckmin seria uma opção que agradaria mais o mercado. O Palocci agradava bastante o mercado quando ele entrou. E ele era prefeito de Ribeirão Preto. Fez uma administração boa lá na cidade, deixou as contas em dia. Então o mercado gostou muito. E o mercado não gostou quando ele saiu e entrou o Mantega. Então, tomara que se configure essa composição aí. Prova disso é que aparentemente o mercado está gostando. Não, o mercado... Boa tarde, Cabral. Boa tarde. Tudo Boa bem? tarde, Cabral. Chegou Não te reconhecendo. Eu fiz o cabelo, a barba. Fez tudo, né? A Bolsa já subia 2,60 antes do Alckmin. Então já... O Alckmin ajudou a potencializar. A Bolsa hoje tem 2 grandes motivos para mim estar em alta. Primeiro, saiu o número, né? Saiu o negócio do número. E a ideia do PEC, ele muda toda a história do Centrão e orçamento secreto. Aí diz que o Centrão, para poder negociar, vai desidratar horrores esse negócio. Então já estão falando de 100 bi para um ano e lambe os beiços. Porque eles arrumaram briga com o Centrão, com a PEC. Se você ler a PEC lá, ele tem alguns detalhes. Foi a única PEC que eu reparei que explica o porquê da PEC na PEC. Se você for ver a PEC, no final ele conta o maior texto, o porquê ele defende a mudança em cima. Eu nunca tinha reparado isso antes. E o segundo, uma possibilidade de reabertura chinesa, né? Então, o fim lá do lockdown da China, essa possibilidade está animando o mercado hoje. Cenário externo e um otimismo maior em relação à PEC. E o Alckmin é cereja a cereja do bolo. Sem dúvida. Mas te agrada, Cabral? Não. Essa mudança? Sim. Alckmin melhor que a Haddad, ok. Sim, então. sem dúvida. Nenhuma. Mas Dentro eu prefiro das opções, né? Eu também. Eu prefiro a Arida, mas dentro de... Haddad é um poste ou Alckmin ou Arida. Isso. Nossa. Porque eu acho que o ideal é alguém que seja economista, que entenda de... Ou, precisa ser economista. O Henrique Meirelles não era economista, mas ele foi presidente de banco, né? Então entende muito. Então alguém que ou tem uma experiência de mercado muito forte, ou alguém que não seja economista de formação, mas tem uma carreira em finanças, aí tudo bem.
E que tenha também o apelo político. Não adianta ser só estritamente técnico para o Ministério da Economia. A gente sabe, o Guedes é brilhante. Você quer falar, o Guedes não tem esse perfil político, não tem. Então, ele eu é acho, técnico. Tecnicamente, eu acho o Guedes brilhante, né? A oratória do Guedes provocativa também. Só que muitas vezes ele teve dificuldades porque ele não tem muito perfil político, né? Mas ele é brilhante. Mas o ideal é alguém que consiga unir esses dois mundos, né? Ou seja, se a gente imaginar um ministério composto ali na cabeça, né, um ministro, Geraldo Alckmin, quem vem abaixo, diretores, os próprios secretários ali do ministério, sendo uma equipe forte tecnicamente, que entenda de economia... É que o que o Guedes fez. Aí, ok. Não necessariamente precisaria porque ter o problema do Haddad, que o pessoal fala o seguinte, bom, mas o Haddad é ele que vai arquitetar? Claro que não. Assim como o Fernando Henrique, quando foi ministro da Fazenda no governo Itamar, que é hoje o ministro da Economia, né, o Ministério da Fazenda, ele não era o arquiteto. Você acha que o Fernando Henrique entende plano econômico? Não. Mas ele montou uma equipe, negociava bem com o Congresso, muito boa. Ele falou, bom, quem que são os melhores nomes aqui para pegar e construir o plano real muito baseado em ideias lá de fora? Quem que é essa equipe? Ele montou essa equipe e bancou essa equipe. Então, é o ministro da Economia que vai dar o tom. Se coloca um nome como Fernando Haddad, isso que você falou, a probabilidade do segundo escalão não ser composto por técnicos é grande. Se você bota um nome mais pró-mercado, opa, peraí, quem que é o melhor de finanças? Quem que é o melhor? Quem que entende de derivativo? Vou chamar o Cabral, entendeu? Quem que... É assim que vai... E Haddad seria o cara do Congresso, né? Ele seria o ministro da Casa Civil da Economia. Que é o planejamento, ou não? Não, seria o ministro da Casa Civil. Qual função do ministro da Casa Civil? Executivo e legislativo. Ele seria o ministro da Casa Civil dentro da economia. Entendi. Então ele seria o articulador economia-congresso. Não gosto da ideia, não gosto do nome, mas é melhor que temos hoje aí em algumas opções que o Haddad e um poste. E aí a questão é a seguinte, né? Essa é interessante. Vocês falaram, não gosto da ideia, mas é o que tem para hoje ou é o que seria o menos pior, digamos assim. A gente está vendo isso também na própria questão da PEC, né? Você comentou, Cabral, temos um número, quase 200 bi, vai ser desidratado, possivelmente vai ser desidratado, vai chegar ali cerca de 100 bi, mas justamente colocaram lá em cima para poder desidratar, para poder ter a boa notícia de que desidratou, tirou alguns benefícios ali do Centrão, como as emendas do relator, e aí para poder negociar com o Centrão para aprovarem. Ou seja, vende o pior, entrega o menos pior e o pessoal acha que tá legal, tá feliz. É isso. É aquele papo, né? Se é corno, sabe que é corno, mas continua feliz na relação. É algo parecido com isso. Entregaram uma coisa horrorosa, vão desidratar e a gente vai comemorar o menos pior. Boa. Aquela teoria, né? Bebida de 300, 400 e 500. A de 300 custa R$10, a de 400 custa 14 e a de 500 custa 15. Aí você nunca consome a de 400. Por R$1 a mais eu compro a de 15. Então se você compra a de 300 ou a de 500. Então a mesma coisa. Te entregaram uma bebida horrorosa e botaram um pouco de adoçante. Você sentiu um gosto maravilhoso, mas ele é ruim do mesmo jeito. É isso aí. Pessoal, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta a gente vai debater muito mais sobre esses assuntos, vai debater também sobre outros assuntos, não só PEC, mas também toda a questão da China que o Cabral estava falando. Vamos falar sobre BlackRock, vamos falar de muitos assuntos. Fica aqui com a gente volta daqui a pouquinho. BMC News, informação que gera valor. Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, a partir das 6h45. Te espero lá!
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta aqui, BMC Market, ao vivo, trazendo os principais destaques do mercado financeiro, 2 horas e 20 minutos agora. Seguindo aqui com o nosso bate-papo, seguindo aqui com a análise do Alexandre Cabral e também do Alan Gani sobre toda essa questão. A gente estava falando da PEC, da transição, e aí tem toda aquela questão, né? Toda aquela situação, né? A gente vai ter a câmera. A gente tem toda... Isso, maravilha. A gente tem toda essa situação, né, da PEC e as repercussões no mercado financeiro. Cabral, o juro futuro está caindo hoje, né? Tem alguma coisa em relação com essa PEC? Tem. E... Tudo hoje é PEC. É tudo PEC. Tudo hoje é PEC, é exagero da minha parte. Mas juros é mais PEC do que China. Bolsa e dólar você pode ter os dois. Juros é mais fiscal. Então é mais PEC do tipo 4 anos, falou mal do Centrão, o Centrão vai desidratar, então podemos apostar numa esperança que a PEC vem mais light no final das contas, quando ela terminar todo o processo. O PT fala que 1 ano não dá, porque senão vai ter que ter outra PEC no ano que vem, vai ter que colocar em discussão no Congresso mais uma vez no ano que vem. 4 anos dizem que é muita coisa, porque daí dá carta branca para o Lula. Pelo menos a questão social já está resolvida, né? Já está fora do teto, ele pode governar com muita tranquilidade. Teoricamente, 2 anos seria o ideal. Dá um ano só política. E ver qualquer coisa conversa de novo. Não, 2 mas aí não. o Congresso, uma preguiça de colocar em votação de novo no ano que vem, porque teria que colocar até abril de novo, né, Cabral? Aí os caras vão debater tudo agora e depois abril de novo. PEC aí, eles dão um jeitinho para o final do ano. O problema é que durante a eleição prometeram algo que era difícil cumprir. A gente sempre foi muito crítico na extensão dos benefícios para 2023, quem quer que ganhasse essas eleições. Inclusive, fomos muito críticos no aumento de R$600 que foi colocado na PEC dos precatórios. E aí não é que porque é contra pobre, nada disso. O orçamento é limitado. Eu adoraria um mundo onde você pudesse distribuir riqueza para todo mundo e não houvesse pobreza. Todo mundo quer esse mundo. Infelizmente, esse mundo não é possível, né? E quando a gente parte para medidas de gasto sem a responsabilidade fiscal, e isso é muito difícil de explicar para as pessoas, porque a riqueza numa sociedade ela é gerada pela produção de bens e serviços, que se transforma em renda. O dinheiro do governo vem dessa renda, ele vai lá e tributa essa renda, ou ele pega dinheiro emprestado à sociedade. O Estado não produz de maneira independente. Portanto, o dinheiro do governo ele é limitado. Significa que se eu aumentar o gasto sem uma responsabilidade, eu vou ter problemas. E eu vou trazer problemas para a população. Veja esses governos populistas, Argentina, Venezuela, tudo gastador. E condenou ainda mais a população à pobreza. Então eu vejo que para 1 ano está de bom tamanho, e olhe lá. Né? Não tem que ter 2, 3, 4 anos. Não devia nem ter 1 ano. Não devia ter nem 1 ano, mas dado que não vai ter muito jeito, então vamos fazer 1 ano. Mas concordo aqui com o Cabral, não deveria ter 1 ano.
Né? Não deveria ter tido um aumento. Foi o Funchal, né? O que saiu. Foi o Funchal, o Bruno Chavo está no Bradesco. O Funchal saiu, porque a discussão começou. Era 190 e alguma coisa. Aí propuseram 300. 300 já era um baita de um aumento. Então 300. Aí foi para 400. Dobrou 100%. Quando foi para 600, ele falou, não, aí é demais. E saiu. O Paulo Guedes não gostou da saída dele, porque era um excelente técnico, mas o Paulo Guedes não é que ele discordou do motivo. É como assim, Bruno, você está correto, você está correto. Eu também acho que não deveria ser 600. Concordo com você, mas também não era motivo para você sair. Você tem que aguentar o rojão aqui junto comigo. Ele não gostou pelo fato dele ter abandonado o barco, entendeu? E ficou ali uma relação com o Bolsonaro que ele demonstrou um descontentamento em relação a esses 600. Mas ok, ficou 600, né? Agora, você perpetuar isso, que é essa ideia que todo mundo tem, que é o dinheiro infinito, que é simplesmente dar e acabou. Vamos botar 1.000, vamos botar 5.000, vamos botar o piso da enfermagem, o piso em 5.000 e todo mundo vai ser... Não existe isso, porque o dinheiro é uma consequência do processo produtivo. Vai numa ilha deserta, um exemplo bem simples, vai numa ilha deserta com $1 milhão, não serve para nada, porque não tem produção de bens e serviços. O dinheiro só é uma forma eficiente da gente trocar trabalho, produção e serviços. Mas o dinheiro por si só ele não tem valor. E as pessoas não conseguem entender isso. E é obviamente que políticos espertamente colocam essa ideia, né? Se fosse assim, a Argentina seria o país mais rico do mundo, basta gastar. A Venezuela seria o país mais rico do mundo, basta gastar. E aí nessa situação de dinheiro é finito, né? Dinheiro é um bem escasso que não nasce em árvore, digamos assim. Exatamente. Possivelmente, com esse aumento de necessidade de dinheiro, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Estão falando que, não 2023, mas 2024, inevitavelmente, se essa PEC passar, vai ter que aumentar imposto, porque precisa sair de algum lugar esse dinheiro. 2023, por que não teria? É porque já está contratado toda a arrecadação, ou pelo menos parte da arrecadação desse ano? Como é que funciona essa O problema é o questão? seguinte, vamos lá. Qual que é a questão toda? É isso que é o fundamental. Da onde vem o dinheiro do governo? Tá? Como é que vem o dinheiro do governo? O dinheiro do governo vem de impostos ou de empréstimos perante a sociedade. Os empréstimos perante a sociedade, eu não posso financiar um gasto com empréstimo diretamente. Não posso. Então, Bolsa Família, pagar com empréstimo. Não posso. Aposentadoria, pagar com empréstimo. Não posso. Fere a regra de ouro, a não ser que tenha uma licença do Congresso. Tá? Então, vem de imposto. Certo? Então, você vai tributar ainda mais a sociedade. Tem duas formas de você aumentar a arrecadação. Ou você aumenta o imposto, mas aí tem um problema que a gente já fala. Ou o país cresce mais. Eu não consigo garantir que o Brasil vai crescer mais em 2023, 2024, 2025. Então, eu contrato um gasto sem ter a contrapartida da arrecadação. Esse que é o problema. Porque, de novo, o mais dinheiro e mais renda para o governo depende da produção de bens e serviços. Na cabeça do populista ou de quem compra o discurso populista, basta ligar a impressora. Não, se você liga a impressora do dinheiro sem a contrapartida da produção, é inflação na veia. Você condena a população ainda mais à pobreza. Então, o Brasil precisa produzir mais bens e serviços. Vai conseguir produzir mais bens e serviços em relação a 2022? Não sei. Não dá para dizer, não dá para contratar isso daí, depende da arrecadação. Se eu tributar mais, o que pode acontecer? Aí a curva de Laffer. O que pode acontecer se eu tributo mais? Está tão pesado os impostos que os empresários falam, para que eu vou produzir tanto se o governo é meu sócio? Diminui a produção. Aí cai a arrecadação, a despeito do aumento de imposto. Segundo alguns estudos, a gente já está no máximo da curva de Laffer, já está no ponto de inflexão, que é mais ou menos 34%, igual nos Estados Unidos. Então a nossa carga tributária já está no ponto mais eficiente de arrecadação. Aumenta mais o imposto para ver o que acontece. Vai cair a arrecadação porque cai o crescimento econômico.
Então, a saída para o crescimento econômico e, portanto, geração de emprego, e, portanto, queda de juros, e, portanto, controle inflacionário, que tudo beneficia a população mais pobre, é justamente a responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal é responsabilidade social. Não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. E aí, Cabral? Volta do PIS/COFINS de combustível em janeiro, rever simples e aumentar a IPI de alguns itens. Pronto, a solução parcial já se tem na virada do ano. IPI não precisa de Congresso, PIS/COFINS não precisa de Congresso. É só uma canetada. E aumenta o imposto. Já simples, tem que, eu não sei se precisa de Congresso, mas vai precisar debater com a Receita Federal. PIS/COFINS é só pegar o negócio que estava zero, apagar o zero e surgir o número de volta. Uma dúvida, reforma tributária, que é um tema que está bastante aí central e muita gente da transição do governo, até mesmo o próprio vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, falando que é uma das prioridades aí do governo. Reforma tributária, você simplifica algumas questões, mas não necessariamente diminui o imposto. Nem dá isso? Não dá para falar em redução tributária hoje no Brasil. Impossível. A reforma tributária não passa por isso. Se alguém propuser uma reforma tributária com redução de imposto, esquece. Não dá, não tem como. Por quê? Para eu reduzir imposto, eu preciso melhorar muito o superávit primário. Tem que voltar para o terreno do positivo, primeiro, e ir num percentual aí de 2, aí a gente começa a falar em redução de imposto. Por enquanto não dá. Então todas as propostas, elas passam pela simplificação tributária. O Brasil gasta muito, né, com administração de impostos. Só para você ter uma ideia, tem essa conta, né? Você tem empresas que gastam 3 meses com administração tributária. Então o negócio dela é produzir uma máquina, é montar um avião, produzir um perfume. Aí o que ela tem que fazer? Ela contrata lá um bando de advogado, gente muito competente, advogado, economista e tal, para fazer planejamento tributário, para dentro da lei pagar menos imposto. Olha que loucura. E não está gastando dinheiro para o core business da empresa. Então não dá. Então é tudo simplificação tributária, reforma tributária. E muito difícil passar. Por quê? Porque sempre mexe no vespeiro, em interesses. Por isso que eu sou a favor da reforma administrativa. Porque a administrativa permite a redução tributária. Mas a administrativa você tem muito direito adquirido, né? Então esse você vai ser problema, só para concurso novo, é mais complicado. Mas tem que ir fazendo, né? A tributária, se você conseguir transformar, diminuir imposto, mas arrecadação mais eficiente, você pode arrecadar mais do que cobrando mais e arrecadando mal. Sim, eu acho que as duas não são excludentes. Tem que ter as duas. Uma passa pela simplificação tributária, mas para a gente começar a falar em redução tributária tem que fazer uma administrativa. Infelizmente você tem esses direitos adquiridos, alguns deles um absurdo, tá? Por quê? Porque teve uma época, a primeira reforma da Previdência do setor público, ela foi em 2003, aonde o... Foi 2002, foi o último ano de Fernando Henrique, 2003 foi o primeiro de Lula. Foi o último de Fernando Henrique foi a primeira. Eu acho que já foi eu acho que foi no Lula, Cabral, certeza. Não foi no Fernando Henrique que deu aquele rolo de uma medida essa é que não lá. Passou, que foi e teve ia ter a diminuição do benefício e aí supostamente teve o cara que votou errado, se confundiu por um voto. Essa foi no Fernando Henrique. Mas teve uma no setor público, no Lula, que você antes não tinha teto para o funcionalismo público. Essa foi, em 2003, passou a ter um teto, que é o teto do Supremo, que já não é pouca coisa alguém se aposentar com R$40 mil por mês, tá? Não é pouca coisa. Mas antes não tinha teto. Então, Filipão... O céu era o limite. Então você pega lá um juiz estadual, muitas vezes e tal, cara se aposentava com 100 mil. Aí veio a reforma, mas é direito adquirido. Então o cara tá com... Até morrer. Ele tem... Até morrer. O cara tem uma renda... Só que ele não é mais... Ele é gasto. Ele virou gasto. Ele não produz mais. Né? Então é 100 mil. E aí? Da onde que vem esse dinheiro para bancar 100 mil por mês? Entendeu? Olha a distorção que é um troço desse. Então, esse direito adquirido é uma coisa muito complicada, né? Porque você tem esses dinossauros do passado. Minha mãe foi professora há muitos anos. Ela se aposentou com 48 e está com 86.
Então ela é mega deficitária para o sistema. Mais tempo aposentada do que nativa, praticamente. Não, sim. A gente é aposentada porque ela tem 48 de vida, mas ela não começou a trabalhar quando nasceu, né? Então ela tem mais tempo aposentada do que nativa, bem mais. Sim. Porque ela deve ter começado a trabalhar com 18, 20 anos. Trabalhou 28 anos. Está aposentada há quase 40. Pois é. Tem muita distorção. Assim, essa última reforma... Mas aí não tem como fazer nada, tem que esperar morrer para assumir o dinheiro. Essa reforma da Previdência, ela foi a ideal? Não. Teve uma série de privilégios que dava para ter mexido, né? Mas foi a possível, né? Então, por exemplo, teve algo que eu achei bom, que é a partir de agora funcionários públicos, né? Não os que estão na regra de transição, mas você tem o teto do INSS. Entendeu? Quer mais, contribui com mais. Ponto. Senão não vai sustentar isso daí. Deixa eu só falar aqui, a Divomarket, as filhas do Milico que ganham pensão até infinito. Somente militares que entraram antes dessa reforma que Gandhi falou de 2002, 2003. Perfeito. Então, o militar que entrou em 2004, filha não recebe nada. Militar que entrou em 2002, 2003, aí no limite, vai ter direito se quiser, não sei o quê, se tiver filho. E um absurdo, cara, eu já falei isso daqui. A minha avó recebia. Um ou outro. Isso aí a minha avó recebeu do irmão, mano. Porque o irmão dela, meu tio, foi pra guerra. Meu tio foi pra guerra e ele ficou na guerra 2 dias. Ele foi no navio... Não, ó, ele foi no navio, chegou lá quando instalou a guerra, desceram para se preparar para lutar na Itália e acabou a guerra. Ele não deu um tiro, mas voltou como herói de guerra, subiu 350 patentes e se aposentou na época, isso lá em 1944, 45. Aí, devido a ser herói de guerra, não sei o que, ele não tinha filhos, deixou para a irmã. Aí a minha avó, ele era meu tio-avô, até 80 e varada também recebia uma grana boa. Boa. Sustentou muito neto, maluco. Uma grana boa. Eu tive uma namorada, neta ou filha de militar, assim, tinha um lance que... Mas isso tinha 20 anos, ela não queria, já falava assim, não, eu não quero casar, uma coisa até hoje, assim, o pessoal até 2002 ainda é assim. Pra não perder. Então, por exemplo, o cara que entrou em 2002, soldado... Imagina que ele se aposente em 2035. E em 2035 a filha dele está com 10. Então até 2090, 2080 o governo está pagando. Então, assim, porque ele é do dia ele da reforma anterior. Então ela está na regra enquanto o pai entrou até a regra valer. O pai entrou até a regra valer. Então significa que até 2080 ainda tem gente recebendo. Olha só. Vai diminuindo, até que extingue, né? Mas chegou quando? 2100, então, sei lá? Mas esse é o cerne da questão, né? Não dá para acabar com algumas coisas de uma hora para outra. Mas é possível você contratar uma melhora no ambiente nas futuras gerações. Sim. Que esse seria aí é aquele famoso, não sente no bolso na hora, mas a credibilidade traz investimento. Exatamente. Porque assim, você tem alguns direitos que a gente sabe, como esse, né, dos militares, da neto de militar, filho de militar, ou esses juízes com 100 mil, a gente sabe que isso é distorsivo, que isso não faz sentido. O problema da gente, e eu sou radicalmente contra esses direitos, só que o problema é o seguinte, né, se a gente atacar e de repente fica arbitrário, tirar, né, fala, bom, mas é isso, então amanhã a gente... Você entendeu? Então, juridicamente é um negócio meio perigoso. Então, tudo bem, paciência. Agora, daqui para frente é fundamental acabar com essas mamatas. No fim das contas, o que a gente estava falando aqui de reforma tributária é que a melhora, então, se daria no ambiente econômico. O governo poderia até arrecadar mais, porque traria mais oportunidade de negócio, mais facilidade de negócio e não necessariamente menos redução de imposto, né? O mesmo imposto, mas com o empresário sem precisar contratar 500 contadores, 300 advogados. Eu já contei advogados. a história da minha esposa, né? Já contei para todo mundo isso. Qual história? Já devo ter contado aqui. Se eu já contei, me cortem. Vamos lá. Ela foi chamada para uma consultoria. Ia precisar emitir 5 a 6 notas. Aí ela foi no contador, o contador falou, olha, pela tua nota encaixa no Simples, mas pela tabela do Simples você paga 22% de imposto. Eu falei, que porra é essa? Aí ela foi no outro contador com todos os documentos idênticos. Pá, esse contador, não, pela tabela é 6. Quem está errado? Pode ser que o errado seja o de 6. Sim. A dúvida é quem está errado. Não, a lei é confusa. Por que não é uma coisa tão assim? A lei é confusa. A cor é rosa. Qualquer coisa diferente de rosa não se adapta. Acabou.
Algo assim, entendeu? Pro legislador. Então, um cara jura que é 22, outro jura que é 6. E aí? E aí, quem tá errado? Quem tá errado? Um tá muito louco. E quem tá muito louco pra gente que não entende? Eu não entendo nada. Zero. Eu confio, mas quem tá certo? Você vê. Isso que era nota, não era alta, não. Não era notas altas. Uma de 22, outra de 6. Pro mesmo projeto, com o mesmo tudo igual. Tudo. Os mesmos documentos que ela entregou aqui, ela entregou aqui. O daqui falou uma coisa, o daqui falou outra. É isso aí. É surreal Porque isso, mano. uma... Imagina empresa gigante. É. A gente pensa também só muito no setor público, né? Você tem uma série de profissões, cara, que geralmente é sempre o setor público, mas a gente pode também pensar isso no setor privado. Que é inútil. Você fala, tá, qual a contrapartida? A produtividade para a sociedade disso, entendeu? Para a geração de riqueza. Esse que é o ponto, né? Então, por exemplo, falta técnicos no Brasil. Falta técnicos. E por quê? Porque não há... tem um certo fetiche com o estudo universitário nesse país, tá certo? Então você tem uma série de profissionais que se formam com uma série de deficiências que vem lá do ensino de base, e aí faz... Porque, não, tem que fazer uma faculdade. Aí faz qualquer faculdade, uma faculdade ruim, e carrega deficiências o resto da vida, de matemática, português, de inglês e tal. E, evidentemente, vai ter dificuldade no mercado de trabalho. E aí, o que falta? Falta técnicos, eletricista, encanador, né? Um toureiro mecânico. E que em outros países, essas profissões, elas são muito bem valorizadas, né? Então, esse exemplo que o Cabral trouxe, né, da administração tributária é geral, quer dizer, é um desperdício de recursos da sociedade, entendeu? Então, você tem lá uma empresa que está preocupada em administrar imposto e não produzir. Por quê? Porque ela pode ganhar mais dinheiro administrando imposto. E está certo na lógica da empresa. Mas olha a distorção que você vai gerando na sociedade, tudo isso. É isso. É isso. Mudando de assunto, mas sem mudar, que a gente começou aqui toda essa conversa falando de PEC de transição. A gente tem... A gente vai longe. A gente A viagem, vai. às vezes, aqui mas vai pesado. O papo é bom porque acaba sendo bastante útil. Inclusive, o pessoal do chat até falou assim, até mesmo seria importante as pessoas, né? Muitas pessoas que estão aqui na BMC ou já têm o conhecimento, ou pelo menos têm uma ideia dessas coisas que a gente está falando e aprofundam nesse debate que a gente tem, mas seria importante ter esse conhecimento, essa percepção para mais pessoas, para a base da pirâmide ali. Total. Porque até mesmo essa questão tributária, você vê uma pessoa que ganha determinado valor, ela está numa faixa do imposto de renda, ela muda, ela ganha R$100 a mais, muda de faixa e acaba perdendo dinheiro líquido, né? Sim. Isso acaba trazendo consequências. Sim, falta educação financeira. Alguém falou aqui no pessoas. set, programação também. Eu tenho essa deficiência de programação. Você manja de programação, Cabral? Para Excel, sim. Não, tirando. Eu estava até falando com o Sandrão aqui, falei, vale a pena fazer um curso de programação? Sabe o que ele falou? Mesmo que você estiver para morrer, no seu último ano de vida, vale a pena. Porque ele é indicador do chefe do TI da BBC, né? Ele falou isso para mim. Não, mas dizem que quem... Mas entendeu? Falta conhece isso aí, técnico, falta questões técnicas. Aí a gente perdendo tempo com imposto. Voltando então a PEC. O negócio é o seguinte, a gente está falando da PEC e tem muita expectativa porque a gente tem reunião do Copom, do Banco Central, agora em dezembro. Eu acho que ele vai dar vários recados. E Campos Neto é um cara que gosta de bater na tecla responsabilidade fiscal. Adora. Vai falar pra caramba. Arcabouço fiscal. Vai. Toda aquela questão de inflação. Eu quero saber o seguinte... Ele vai vir com 3 pedras, 2 martelos e um porrete na mão. Vai fácil, mas não vai aumentar os juros, não. Os juros mantém 3,75. Mantém, então, na sua opinião. E nem possibilidade de rever mês que vem. Deixa aquela frase que está lá solta. Quem sabe, se precisar, aumenta. Mas eu acho que ele bate feio no fiscal, mano. Bate feio no fiscal, fala da guerra da China. Ele vai botar a guerra das passeatas que não está batendo. Ele vai colocar, vai falar de passeata e vai bater bonito no fiscal. Se ele batia com o Guedes, que é um liberal Chicago boy, tá certo? E já dava uns recados ali, você imagina agora. Vai bater no fiscal.
Com o Guedes, ele já batia. Imagina agora sem um nome definido. Né? Talvez até a reunião tenha um nome já, né? Não, o Lula falou ontem pro MDB, e o MDB jogou na imprensa que ele só fala após ser oficializado o mandatário, dia 12 de dezembro. Não, diplomado, mas é dia 12. Então, 12 de dezembro, a reunião é 6 e 7. Eu acho que uma pergunta que é muito todo dia eu vejo a curva de juros, sei lá, em dezembro. Eu tava na cabeça, eu acho que o FED semana é 14, que vem, terça e quarta. FED é 14, né? Não sei. Eu acho que FED é 14, por isso que eu tava na cabeça com 14. Então, sabe o que eu acho, Filipão? Diga lá. Que é um ponto aqui pra gente debater. Por que o PT está demorando tanto para anunciar? É porque ninguém quer assumir essa bucha? É porque tem uma briga interna entre eles? De quem... Então tem uma ala que acha que tem que ser um nome mais pró-mercado e tem uma ala que fala, não, tem que ser Nelson Barbosa, Guido Mantega, Fernando Haddad, etc. O que está acontecendo? Por quê? Porque prejudica eles mesmos essa indefinição, né? Então, eu acho que é um bom ponto. Eu tenho duas teorias que cada hora eu fico bipolar em uma. Uma delas eu acho que é do tipo, vou passar PEC, vou tentar ser vida louca, seja o que Deus quiser. Depois vem o ministro Salvador que não seja Haddad. Haddad não pegaria a economia e ele vem para salvar essa história dizendo, viu, deixa comigo que a bola tá murcha, mas eu recupero para o ano que vem. E tem horas que eu acho que pode estar rolando um pau interno, Lula querendo desesperadamente Haddad e Alckmin falando para ele, vai dar rod, faz isso não. Então, cada hora eu acho uma coisa. No meu atual momento, eu acho que eles estão segurando para tentar passar a PEC e depois vir com o nome meio Salvador, que não seja Haddad. Porque principalmente a economia, né, é muito sensível, né? Muito. O cargo muito sensível. Porque você vê, o pessoal fala da defesa, beleza, tá mais ou menos ali, o Zé Múcio, tem a Simone Tebet que vai acomodar em algum lugar, Flávio Dino. Mexe no bolso. Tudo bem, não tem tanta repercussão assim, não aconteceu tanta coisa. Agora, Haddad é uma coisa, vai ser o Meirelles é outra coisa, vai ser o Alckmin já é outra coisa. Cara, mexe muito demais. Né? Eu vou te falar uma coisa. Expectativa. Quando eu trabalhava num outro canal, eu tinha uma coluna e eu escrevia alguns textos. Quando eu entrava nessas pautas de costumes, tá? Nada era tão polêmico quanto eu defender a reforma da Previdência. Você entendeu? Então eu poderia falar de aborto, legalização de drogas, armas. Nada gerava tanta polêmica do que reforma da Previdência. Porque é bolso na veia. Mexe no bolso das pessoas. E não no ideal. Esse é o ponto. É que também tinha todo aquele marketing da reforma da Previdência, você vai trabalhar até morrer. Essa marca negativa, né? E não tem jeito, os caras vão meter a mão no seu bolso, você tá ferrado. Mas trabalhador ali sente na hora. Sente na hora. A economia é um negócio que a inflação te faz lembrar, né? Você vai no posto, você lembra da inflação. Desemprego o tempo inteiro. Então, é muito importante, realmente. É efeito imediato, né? É isso. E se a inflação não tiver ancorada, o juro vai lá para casa do chapéu. Lá para casa do chapéu. O Cabral, você falou que está monitorando a curva de juro todo santo dia. Ontem era 15%, hoje eu esqueci o pendrive. Tá 13 e pouco, eu acho. 13,66, eu acho que eu vi a pré-25. Não, a meta Selic para final do ano que vem, ontem era 15. Tá rodando entre 15 e 15,5, Fica ali entre 15, 15,25 e 15,5. Explicando para o telespectador o que o Cabral disse é o seguinte, a curva de juros ela é composta por expectativas futuras de quanto vai ser a Selic para um determinado vencimento. Então, 25, o mercado está projetando todas as Selics de hoje para 2025. Todas as reuniões do BC. Todas as reuniões do BC. Tira uma média geométrica disso, anualiza. E aí adiciona, dependendo do prazo, um prêmio de risco. É isso. E nesse caso, estão dizendo que final desse ano 3,75,
Final do ano que vem, 15. Tá entre 15 e 15,5. Cada hora é um número. Por exemplo, Mas nesse intervalo. olhar o Fox, que tá lá 11, quanto tá? 11,5? 11,5. 11,5. 11,5. E a curva, eu confio muito mais na curva. Também, que ali tem bilhões Ali na mão, bilhões, né? entendeu? É muita grana exposta. É isso. Ali não é o cara que fez o relatório. Derivado ao oitavo. Não é o cara. Não é eu e o Cabral lá fazendo um relatório, vou agora pro final. É bilhões, entendeu? O cara que pôs a grana lá, né? Tem uma coisa que a gente vê bastante nessas análises, a galera fazendo, principalmente na Fintuit, Gani e Cabral. O Gani e o Cabral, que são celebridades na Fintuit também, o pessoal fala o seguinte: tá bom, você deu essa opinião, mas quanto você boletou Tem essa. nessa opinião? Porque é o skin the game, Sabe né? o que é legal? Você meteu quanto nessa opinião, já que você tá... Não, sabe o que é né? legal? O cara fala assim, eu tô ganhando 60% na Suzano, tô tendo. Você realizou? Não. Então, ganhou nada. Realizou? Não. Então, que amanhã pode ser que você não esteja com isso. Amanhã Tem essa, não? Cara. vem um... Então, Você realizou? mas aí então o Barsi tem 10% da receita da vida dele. patrimônio. Realizou? Então, Jorge Paulo Leme, então, tem 1% do patrimônio. Realizou? O Barsi não tem Não, mas eles estão com patrimônio. Realizou. Não, estou falando O Barsi não realiza patrimônio. nada. Tem uma Ambev Não, lá estou na falando mão. pelo patrimônio. É que tem gente que fala assim, eu rentabilizei tanto. Não, o que eu acho maneiro, rentabilizei 60% em cima de quanto? R$42,12. O Barsi, ele... Nada contra, desculpa, nada contra que ele não tem... Se tomar R$42, 60%, você rentabilizou nada, mano. Ó, só pra vocês terem ideia, um DI, o janeiro 25, somente ele, tá movimentando até agora 32 bilhões de reais. A Bolsa, não sei se já chegou a isso. Um vencimento de DI movimentou mais do que a Bolsa inteira. Como é? Um vencimento de DI movimentou? Mais do que a Bolsa inteira. Quanto? 31 bi. Puxa. O vencimento de janeiro 25. Só hoje? Só hoje. Só agora, até agora. A média diária da Bolsa tá 33? De O média? mercado de derivativos no Brasil hoje deve estar rodando na casa de seus 700, 800 bi de reais ao dia. Mas 20 vezes a Bolsa. 20 a 30 vezes. 20 a 25 vezes. Você vê. No mundo é trilhões de dólares ao dia. Trilhões e trilhões de dólares ao dia de derivativos no mundo. Trilhões de dólares. coisa. Só a Bolsa Americana dá 2 tri e pouco, 3 tri e pouco. Uma delas. Eles têm mais bolsas de derivativos do que de ativos nos Estados Unidos. Porque o mercado de derivativos é bem maior do que de ativos. Porque derivativos ali rola apostas bilionárias que não rola tanto no mercado acionário. Por quê? Porque o mercado de derivativos tende a ser mais volátil. Por ser mais volátil, pode dar um potencial maior de fazer uma ganho. piada, né? Porque ativos derivativos, o nome também é maior, já mostra essa grandeza. Entendeu? Derivativos. Porque deriva do ativo. Isso. E um ativo, quando deriva do ativo, pode ter muitos Isso. derivados do ativo. Por isso que é maior, por né, isso, Cabral? É por isso. Está lá a cadeira vazia. Voltou! Acabou? Grande Cabral. Mas eu dou aula disso. O derivativo é a derivação do ativo. Mas não é por isso causa mesmo. disso? É deriva do ativo, não é? É isso mesmo. Isso aí. Pô. Isso aí. Quanto vale o dólar hoje? Não sei. 5,30. Você me vende o dólar para daqui a um mês a 5,35? Vale 5,30 agora. 5,30? Daqui a um mês? 5,30? Tá bom. Você me vende? Eu não vendo, não. Faz sentido o dólar daqui a um mês estar 5,35 sabendo que hoje é 5,30? Não sei. Mas faz sentido ou a chance é zero? Não, a chance sabendo não é que hoje é zero. Faz 5,30? sentido. Faz sentido. Então você está me dizendo que faz sentido daqui a um mês ser 5,35, porque você sabe que hoje quanto é? 5,30. Você acabou de entender derivativo. Derivativo é uma expectativa futura baseada no preço derivado agora. Acabou. de hoje. Acabou. Todo o teu curso de derivativo foi Acabou. aprendido em 30 segundos. Não faça mais nenhum curso derivativo. Porque o derivativo é a precisa expectativa saber, futura de um preço hoje. Tá aí. Quanto vale... Você toma muito café. Quanto vale uma saca de 60 quilos? Não sei. Se você perguntasse uma cápsula... Não sei, então. Aí você me ajudou a responder o passo 2. Então, como cotar uma saca para o futuro se eu não sei agora? Então, para saber o futuro, eu tenho que ter noção do spot, da vista. Então, quanto vale uma saca de 60 quilos para janeiro? Não sei, eu não sei quanto vale hoje.
Imagina que alguém sabe, chute que é 12. Então pode fazer sentido 13 ou 11 para janeiro, porque eu estou chutando que é 12. Então o derivativo só faz sentido quando à vista é líquido. Mercado à vista com pouca liquidez, o derivativo não tem sentido, porque não tem um espelho para olhar. Isso é um dado cultural, 14 horas e 54 minutos. De verdade, se eu estivesse do outro lado, assistir ao marketing do que qualquer jogo da Copa do Mundo. Troço enfadonho. O problema é que quem faz o marketing assiste jogo. O problema é esse, eu não consigo a exceção do Gani. Quem lança o strike do derivativo? A experiência lança o strike do derivativo. A Bolsa sabe que, historicamente, a maioria dos traders negocia opções com características A, B e C. Isso é cultural em todas as bolsas do mundo. Ela lança opções com aqueles vencimentos. Mas eu quero um vencimento diferente. Você liga para sua corretora, a corretora liga para a bolsa e a bolsa, em aproximadamente meia hora, autoriza a negociação daquela série que você pediu. No negocia, a corretora se queima com a bolsa, tá? Porque a bolsa vai pedir autorização área de risco a todos os setores para liberar uma série a mais. Mas é experiência, é cabelo branco da bolsa. Historicamente funciona há décadas. Vai que vai. Ó, a galera chegou ali. Sensacional, hein? Que aula isso aí. Ô Cabral, e aí você falou do juro. O que é mais fácil de repente, operar para o investidor? Derivativo de ação, de juro? O derivativo que vamos falar... Que é mais fácil de ganhar, de perder, de quebrar? Vamos falar, ele está defendendo o mercado dele. Para mim, o derivativo que toda pessoa deveria começar é opção. Por quê? Porque a opção, prejuízo máximo, você já paga na largada. Mercado futuro, você só vai saber se ganhou, quando zerou, quando chegou no final do dia. Isso é duro. Do nada acontece um gap, porque eu comprar... Olha só, se você comprar mercado futuro e ele cair, você perde. Porque o teu resultado não é o principal, é sempre a marcação a mercado. Se você comprar Petrobras a 24 e ela fechar a 23, você está supostamente perdendo R$1, porque você não vendeu. Mas tá 24 o seu na rua. Se você comprar futuro de dólar 24 e ele fechar 23, você vai ter que pagar R$1 para alguém. Então qual é o problema do futuro? Dependendo da vol, você quebra no meio do dia. Porque a marcação a mercado é caixa, mano. Já a opção, o pior dos mundos, não começa vendido, começa comprado. O pior dos mundos, paguei R$1 para ter jeito de comprar Petrobras a 30. Dei tudo errado, perdi R$1, acabou. Então, para mim, o último derivativo explicado em qualquer curso, ele é o primeiro a ser operado por pessoa física. Entendi a opção. Entendi como é que funciona esse tal de subir, cair, mexer. Aí vai avançando. E nunca passe por termo de ações, cemitério de otário. Mas não, é um produto altamente recomendável, feito por pessoas que estão a fim de perder dinheiro. Até a expressão que você usou, cemitério, lembrou de um político, o jeito que você falou. O cemitério de otário. Ou cemitério de malandro, como queiram. Né? Por falar nisso, eu vou mandar para vocês um vídeo desse político. Ele defendendo o voto impresso, novinho de tudo, mas com o mesmo jeito de falar, aquele que eu gosto. Aquele lá. Uma pérola, cara. Uma pérola. Então manda pra gente aí. Vou mandar uma pérola. Cabral, a gente falando de título, você viu o leilão hoje? Não vi. Cabral. Eu só vi o pessoal reclamando que a LFT, a taxa abriu horrores, mas eu não vi. Uma falha minha, não vi. Aliás, então, taxa abrindo horrores na LFT, isso daí durante a pandemia pegou muita gente de surpresa. Por quê? Porque o pessoal acreditava que a LFT não tinha marcação a mercado, porque um monte de influencer por aí fala, não, é bom para reserva de emergência, oportunidade, não sei o que, isso em condições normais de temperatura e pressão, é verdade. Só que o que aconteceu? Essa taxinha aí que o Cabral falou, esse prêmiozinho, ele também é pequeno, mas ele sofre uma marcação a mercado, certo? Então se a taxa sobe desse prêmio, PU cai. Então teve um período ali durante a pandemia com rentabilidade negativa de LFT. Aí eu falo, Felipe, Cabral, por que a taxa sobe? Cabral, por que a taxa sobe? Geralmente essa taxa sobe por a expectativa do mercado está diferente do discurso do BC. Então o que acontece? O mercado ganha a Selic mais o prêmio. Como o BC está dando a entender que não vai subir juros,
vai provavelmente manter alto por muito tempo, o mercado quer prêmio, porque senão ele não compraria pós, compraria pré. Mas a pré ele sofre marcação ao mercado. Então, qual o modo de solucionar isso? Eu não vou ganhar 13,65 de Selic? Não ganha a meta de 13,75 não, tá? Ganha 13,65. Em vez de eu pedir 13,65 mais 0,1, eu falo, governo, agora eu quero 13,65 mais 0,4. É o modo de você aumentar o teu ganho numa pós através dessa pontinha pré. Então, isso geralmente acontece quando o mercado e o Banco Central não estão no mesmo discurso. Atualmente, o mesmo discurso não é problemático, porque o Banco Central ele tem que ser mais lento para observar setores. Em 2020 foi droga. Em 2020, porque o Banco Central jogou aqueles juros para 2%. E falando, não tem sentido. Agora, 2, eu quero prêmio, eu não vou te emprestar dinheiro para Selic a 2. Agora é o mercado falando, BC, pode ser que você suba os juros. Na dúvida, eu vou pedir mais prêmio. Se não subir, senão eu me ferro. Como é que eu vou explicar para o meu cotista ganhando 13,65 se a curva de juros está empinando a 15? Sim. Isso é um dado cultural que você só vê na BMC. No BMC? No BMC Market. Isso é para a vida, ou na BMC Market. E aí, eu compartilho da opinião aqui de vários telespectadores. Que aula, uma aula, parabéns, equipe BMC News. Muito bom. É isso. Não é à toa, e agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, nosso lado também, não é à toa que a gente tá ganhando prêmio pra caramba, né? Inclusive a chefa Paula Moraes, tava também o Rodrigo Mariz, tá, o Luiz Messi no prêmio, a Débora Oliveira, a Giovana Oliveira, todo mundo lá no prêmio, os economistas mais... Muito bom. Os jornalistas de economia mais admirados. Paula Moraes recebeu o prêmio. Papo de Dinheiro, nosso podcast aqui, que recebe grandes nomes do mercado financeiro, falando, né, de educação financeira, seja para quem já tem mais conhecimento, seja para quem está mais ali na base da pirâmide, está querendo começar a entender um pouquinho de economia e investimento, né, mercado financeiro. Papo de Dinheiro, um baita de um podcast, ganhou top 3 podcast de economia do Brasil. Parabéns, pessoal, parabéns, time, sensacional, salva de palmas para todos vocês. E é isso, né? Aula com profissionais gabaritados aqui, pô, do meu lado é sempre aula. Eu muitas vezes nem falo nada porque eu prefiro ouvir, mas tô aqui, né, para fazer o toque me voe. Conduzir. Eu sou um perguntador. É isso, Cabral, é isso, Gani. Deixe suas considerações finais aí, que o povo do Você com Dinheiro já tá chegando aí para assumir daqui para frente. Cabral, finalzinho rezo para não ser Haddad, finalmente temos uma PEC que toma... Rezo para não ser Haddad. Tá. Entendi, reza para anunciar Haddad. Eu falei, mas anunciar. Finalmente temos uma PEC e espero que o governo dê uma mega desidratada. Eu vou falar, que boca que você tem. Você falou no nome deles, eles apareceram ali. Que boca. Então, Filipão, eu peço para você falar. Paula, Débora, chama aqui. Peço a Rita André Lara Rezende, Paulo Guedes ou Henrique Meirelles no Ministério da Economia. Por favor, fale, porque você tem uma boca santa. Então, Henrique Meirelles, peço a Rita André Lara Rezende. Quem mais? Gustavo Franco, todo mundo desses aí tá valendo. Todo mundo aqui no... Sensacional, Alan Gani. Poxa vida, e eu que achei que eu não tava... Cara, ele falou. Olha quem chegou! Salva de palmas pra chefa. Poxa vida, que orgulho, hein? Todos nós, tá? Orgulho, cadê? hein? Pra que câmera que olha? Aquela? Nós estamos aqui na aberta, Paula. Aqui, ó, na aberta. Na aberta? Aqui, gente. Parabéns. Cadê as meninas, né? Ainda temos Giovana mais Oliveira. um. Vem aqui, Giovana. Vem, Giovana, traz Parece o seu prêmio. aqui. Traz o diretor ali, ó. Ele tem vergonha. Você... Rodrigo Mariz, ô Gani, você viu que ele tá gravado. Eu nunca vi ele assim. Nós tomamos a maior chuva pra descer do táxi agora. Puxa, mas estamos todos aqui. Mas, não pode molhar o isso, né? Mas aqui, ó, de todos nós, não é meu, tá? De todos nós. Você é meu professor, que todos os dias me ensina. Muito obrigada, tá? Honrado. Parabéns. Aqui, povo, aqui, entre o Gani e o Gani. Chega aí, ó, Débora Oliveira, Giovana Oliveira, olha só, ó.
Nós estamos aqui na aberta. Vamos, Rodrigo. Papo de dinheiro, vem, Rodrigo. Papo de dinheiro, top 3, tá? Entre os 3 maiores podcasts do Brasil. Vocês já viram o Rodrigo de terno? Não. Eu já. Nem sei que Olha a cor da gravata, olha a cor da gravata. Olha aí. Quem que é ele, hein? É pra ficar Parabéns. imparcial, ó. Parabéns. Vermelho e verde, desculpa, gente, eu não podia perder a piada. Mas tá aqui, nosso prêmio Muito merecido bem. pra todos nós e de todo mundo que tá aqui nos assistindo também, que eu falo que a BMC News é construída a várias mãos e é verdade, por todos nós. Pelo segundo ano do Pelo prêmio, segundo ano. Cada vez mais crescendo, Campeão. próximo ano com mais categorias, foi essa nossa promessa, nosso desafio, e Vamos vocês lá. têm parte nisso, hein? Com certeza, a gente agradece o Isso aqui voto. não aconteceria se não fosse por vocês. Exato. Fala daqui, ó, senão ninguém vai te ouvir. Pega que vai. Eu falei que esses prêmios não seriam possíveis se não fosse por todo mundo aqui que assiste a gente. É isso aí. Obrigada, gente. Já vai Obrigada, terminar o programa? Já vai terminar o programa. Daqui a pouco tem Top News, hein? Tem fechamento do mercado. E eu quero agradecer o melhor chefe do mundo, né? Tá tudo molhado. Vai terminar. Sexta-feira. Que é baba-ovo, aproveita baba-ovo pra trabalhar um dia. Não, porque sexta-feira a gente fica em cárcere privado aqui, né? Não, sexta não vai ter porque tem jogo do Brasil. O Brasil então não valeu. tem. Top News. Obrigada. Tchau, gente. valeu. Parabéns mais uma vez. Que time incrível, sensacional e de verdade dá um baita de um orgulho ver esse crescimento da BMC, o crescimento de todo mundo que trabalha aqui com a gente. Papo de Dinheiro venceu, a Paula venceu, mas eu sinto que pedacinho daquele prêmio lá é nosso, é meu, é do Cabral, é do Gani, é de todo mundo que está aqui no dia a dia trazendo aí conteúdo show de bola pro pessoal. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Filipão. Valeu, até amanhã, se Deus quiser. Então, tchau, né? Tirar a gente do ar. Tchau. Então, Tchau, pessoal, se o Paulo que obrigado. Marlene Mata está toda produzida, hoje a guerra come, maluco. Amanhã a gente comenta aqui no ar. É isso. Valeu, povo. Abraço. Gente, obrigado então a todo mundo que está aqui com a gente. Obrigado você que ficou aqui no BMC Market, na audiência, mandando pergunta, mandando comentário, mandando, claro, aqui as boas vibrações pro prêmio que a gente acabou de conquistar aí. E continue com a gente. E se você, obviamente, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione as notificações para você continuar sempre muito bem informado aqui com tudo que acontece no mercado financeiro. Obrigado. Eu volto amanhã aqui a partir das 2 horas da tarde no BMC Market com o Gani, com o Cabral. Sempre muito bate-papo, muita aula aqui deles. E vocês ficam agora, você com dinheiro, fique aqui com a gente. Forte abraço. Tchau, tchau.